Clique Camboriú e dizer que é um prazer estar aqui nessa manhã para conversar com todos os nossos ouvintes que estão sintonizados na 103, esse programa que é líder de audiência. E eu estou muito feliz de estar aqui atendendo o convite dessa emissora e a gente conversar alguns temas importantes, né, que a gente está tratando todos os dias com a comunidade. Legal, vamos começar primeiramente para aqueles que não o conhecem ainda. Quem é o Júnior Cardoso? Por favor, se apresente aqui aos nossos ouvintes e aqueles que estão também nos acompanhando pelo Clique Camboriú. Peter, o Júnior Cardoso é de Camboriú, nasci mais precisamente no bairro Rio Pequeno. Com a idade de 9 anos, eu já fui para uma cerâmica que a gente costumeiramente chamava de olaria, para ajudar meus pais no orçamento familiar. Somos de uma família humilde, né? Cedo fui trabalhar, me envolvi com a igreja e trabalhei até os 43 anos atrás de um balcão de farmácia. Sou empresário do ramo farmacêutico, atuei também no ramo pesqueiro e depois, aos 43 anos, que era um sonho meu desde criança, fazer uma faculdade de Direito. Com 43 anos, já meio vovô, com a galera nova que está aí, né? Me enchi de coragem e fui para a universidade, fiz uma faculdade de Direito, me formei e consegui a tão sonhada carteira da ordem. Não estou advogando por conta das minhas demandas, né? Mas sonho um dia ainda advogar. E agora entrei na política com o sonho de fazer alguma coisa diferente para o nosso povo. É a primeira vez na política? Peter. Conte um pouco dessa trajetória, esse gosto pela política. Então, Peter, é uma coisa assim meio engraçada. Eu, com a idade de 24 anos, o então prefeito Rolinha me fez um convite para ser candidato a vereador. E naquele momento eu me achei muito novo, despreparado, não aceitei. Os anos passaram, eu fui convidado por muitas vezes para ser candidato a deputado estadual, também não aceitei. A eleição passada para prefeito, eu recebi um convite do hoje então prefeito Elcio para ser o seu candidato a vice-prefeito, por conta, segundo ele, que eu conheço os problemas da cidade, sou querido das pessoas, falo muito, e eu também rejeitei. E esse ano eu fui a Brasília levar um convite, né, para o presidenciável Jair Bolsonaro, por conta de um congresso que todos sabem que a gente promove em Camboriú, que é os Gideões Missionários da Última Hora. Eu cheguei lá com um convite debaixo do braço e, conversando, Bolsonaro acabou me convencendo a sair candidato. Disse: Júnior, eu preciso de você em Santa Catarina, você é uma pessoa que vai nos representar muito bem no seu estado. E muitas conversas foram travadas ali e no final ele me convenceu. E aí a gente está correndo o estado todo, viajando, conversando com as pessoas, levantando as demandas, porque uma coisa, Peter, que eu procurei cuidar muito é não trazer uma proposta carimbada, um copia e cola, sabe? Aquela coisa batida. Eu fui buscar os anseios das pessoas, nas comunidades, por toda Santa Catarina, onde você imaginar eu passei, para conversar com as pessoas, então depois eu montar a minha proposta de trabalho. Como é que tem sido a aceitação das pessoas, por onde o senhor tem passado? Como é que você tem avaliado a campanha até esse momento? Se bem que já estamos chegando no dia da eleição, né? Faltam poucos dias. A aceitação ela é uma coisa assim, muito engraçada, de certa forma, porque você sabe, Peter, que hoje um político, para sair na rua pedir voto, ele tem que ter coragem. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Infelizmente, a imagem do político está bem manchada no nosso Brasil. Bem manchada. Às vezes você chega numa pessoa para pedir um voto respeitosamente e ele diz assim: eu não quero que fale de política para mim. Eu não quero ouvir político. Eu não aguento mais essa roubalheira, essa vergonha. Então, senhor, me desculpe, mas eu não quero tratar desse assunto com você. Mas a nossa campanha, ela tem um plus. Qual seja, estarmos associados, linkados com um homem digno, ficha limpa, que é Jair Messias Bolsonaro. Ele disse para mim, Peter, dentro do seu gabinete em Brasília: Júnior, as pessoas podem me chamar às vezes de mal educado, bocudo, e
O que eles puderem falar de mim, eles vão falar. A única coisa que eles não podem me chamar é de ladrão. Eu estou 7 legislaturas aqui, 28 anos trabalhando com o povo e para o povo. E eu nunca me envolvi com nada. E isso tem ajudado muito a nossa campanha. Peter, uma coisa cômica está acontecendo nesse pleito eleitoral, nesse processo. Os demais candidatos, eles estão pegando carona na nossa legenda. É muito triste você ouvir do eleitor, quando é abordado por determinado candidato, que ele não fala quem é o candidato dele à presidência da República. Porque tem vergonha, porque a maioria deles estão envolvidos na Lava Jato. E por que eles aceitaram o desafio de continuar na sua legenda? Por causa do fundo partidário eleitoral, que eu gostaria, depois de estar conversando isso com você. Vamos falar um pouco, então, primeiramente, antes, das bandeiras, né? Porque como deputado, como representante do povo em Brasília, o que o povo espera é que o senhor o represente em diversas áreas. O senhor acredita que tem realizado diversas reuniões, tem conversado com seus eleitores e tem defendido algumas bandeiras. Deixa o senhor à vontade para falar um pouco dos temas que o senhor pretende defender em Brasília. Peter, considerando a minha formação e aquilo que eu sempre preguei, né, e você também, e te admiro bastante pelo ministério que você exerce, eu vou ser inicialmente um defensor da família, um combatente. Nós estamos vendo a desconstrução da família. Não adianta nós fugirmos desse tema. Saúde, educação, infraestrutura, esporte, turismo, tudo isso são temas da maior relevância. Todo político sabe falar muito bem disso. Mas quando se fala de família, a maioria dos políticos se atropelam. Por exemplo, eu estou do lado aqui da minha esposa. Essa é a mulher que eu conheci e vivo com ela há 30 anos. Somos casados, tenho uma filha casada e nós vivemos em harmonia. Eu penso que a família, ela precisa ser pautada por princípios. Não obstante a Bíblia, a palavra de Deus, que é o fundamento maior. E eu não vim aqui falar disso. Mas eu penso que as nossas famílias estão vivendo um processo de desconstrução. É o pai que não respeita o filho, é o filho que não respeita o pai. Leis que estão agredindo as nossas famílias, pais que sonham com filhos numa universidade e que chegam numa escola e um professor, às vezes, despreparado, com ideologias totalmente satanizadas, vem no sentido de demolir aquilo que a gente constrói em casa com os nossos filhos. Então, eu quero ser um defensor da família, porque se nós tivermos famílias estruturadas, nós voltaremos a ter um Brasil grande. E esses projetos todos, na verdade, passam em Brasília, né? Essas discussões, elas passam pela Câmara Federal, não é, candidato? Exatamente. É isso que o eleitor precisa entender, Peter. Que essas questões, elas não serão decididas atrás da porta, né? Ainda que o pai de família, ele seja um quanto mais cuidador do filho, que ele preze por um casamento estruturado, uma família de bem, todavia, existem temas que serão decididos lá em Brasília e não terão a essência do pai, da mãe lá, porque ele já elegeu o seu representante, o parlamentar que vai falar por ele. Considerando essa verdade, eu penso que nós hoje precisamos primar por isso. A família, e eu estarei em Brasília, creio que serei eleito, estamos trabalhando muito forte por isso, para buscar uma família estruturada, que as pessoas realmente, ao mandar os filhos para a escola, saibam que seu filho está sendo bem cuidado, ao sair de casa que tenha segurança, entendeu? E que a família volte a ser aquela família
do passado. O pai, a mãe, na cozinha, na sala, na lanchonete, os filhos em volta dos pais, o respeito, né? Nós estamos vivendo hoje a depravação da família. Temas que, se você quiser entrar no assunto, nós vamos discorrer depois. Legal, não, eu quero falar sobre a família, o senhor está falando bastante sobre a família. A família é essa também tem sofrido grandes problemas no dia a dia. E é para isso que eu queria trazer e falar um pouco também na área da saúde, candidato. A gente passa por problemas dificílimos, falta de consulta, falta de exame, os nossos hospitais necessitando de apoio, de ajuda. O que o senhor pretende fazer para essa área da saúde, que a família realmente está muito carente nessa área? Bom tema, bom questionamento. Você sabe que eu trabalho há 30 anos com saúde, né? E não vim aqui fazer propaganda da minha empresa. Mas o que a gente vê é o descaso do poder público. Nós precisamos, Peter, de um choque de gestão. Na verdade, o discurso ele é muito bonito, o discurso ele é perfeito. O que falta é a prática. E a prática, Peter, ela parte de uma coisa chamada vontade política, que é uma coisa totalmente distinta de politicagem. E que é isso que é a nossa dificuldade na rua para conversar com as pessoas. Porque quando somos abordados por elas, ou nós as abordamos, eles acham que nós vamos fazer politicagem. E a saúde é uma coisa que nós precisamos cuidar. Por exemplo, a revisão da tabela do SUS. 16 anos que os gestores públicos não param para tentar para uma tamanha demanda e necessidade. Médicos precisam ser valorizados, assim como as demais profissionais da saúde. Olha só, essa cirurgia que o Bolsonaro sofreu agora, essa intervenção cirúrgica, pela tabela do SUS, sabe quanto é que custaria, Peter? R$80. Uma cirurgia que dura 9, 10 horas. Nós precisamos fazer isso. Por falta da valorização do profissional de saúde, faltam médicos especializados no SUS. Com a valorização desses profissionais, áreas do interior do país seriam atrativas para que eles pudessem trabalhar. Hoje o que a gente vê é que os grandes profissionais, eles estão concentrados também nos grandes centros. E o interior do nosso estado, ele está descoberto, entendeu? Desses profissionais com alta capacidade e complexidade para atender as nossas pessoas. Outra coisa importante, Peter, para nós conversarmos nessa manhã, é sobre o Hospital Ruth Cardoso. O hospital que atende as nossas demandas aqui. O Hospital Ruth Cardoso é totalmente dependente de recursos do município. É necessário subsidiar recursos para custeio e para infraestrutura desse hospital. Ora, o município de Balneário Camboriú, ele não tem condições orçamentárias, suporte orçamentário para atender as demandas do Ruth Cardoso na forma, no formato, nos critérios que o paciente precisa. Em face disso, o que a gente vê, Peter? Filas quilométricas, as pessoas morrendo nos corredores e um descaso, porque até o profissional que está lá dentro, ele é mal remunerado. Por conta de quê? Porque não tem mais orçamento. E eu quero, como parlamentar em Brasília, ser um defensor do Hospital Ruth Cardoso. Trazer recursos para implementar infraestrutura, trazer mais médicos, aparelhos, cirurgias de alta complexidade que nós precisamos na nossa região. E o que a gente vê hoje é um abandono total. Tá certo, candidatos propostas aí relacionados à saúde. Estamos conversando com o candidato a deputado federal do PSL, Júnior Cardoso, hoje aqui no nossa rodada de entrevistas na Conexão. Candidato, outro grande problema que temos, não só aqui na nossa região, no nosso Brasil, no nosso estado, enfim, a questão da mobilidade urbana. Cada dia mais tem mais carros na rua, cada dia parece que as ruas diminuem, fica mais complicado de andar. Como deputado federal, o que fazer também para ajudar a nossa região nessa questão da mobilidade? Olha, Peter, esse tema é de tamanha relevância. Eu estava vindo para cá e eu disse, nossa, não tem mais como andar nessa cidade. Se você vê, Peter, Camboriú hoje tem mais de 50 mil carros, Peter.
Muito carro, né? Eu sou de Camboriú. E eu lembro que, pequeno, com 9, 10 anos, que nós tínhamos era o quê? Carroças, charretes e bicicletas. E os coletivos. Hoje, segundo o levantamento que eu fiz, 50 mil carros em Camboriú, mais de 80 mil carros em Balneário Camboriú, mais de 150 mil veículos em Itajaí e mais de 48 mil veículos em Navegantes. Hoje, sair de Camboriú para ir para Balneário Camboriú é um desafio, né? O que nós precisamos fazer? Construção de viadutos, abertura de novos acessos, mediar o contato com a autopista para poder dar também condições de a gente construir alguma coisa para dar acesso, buscar recursos para que essas obras aconteçam. Quando eu cheguei semana passada em Tijucas, para uma reunião com o prefeito, eu perguntei para ele: prefeito, no que eu posso ser útil aqui em Tijucas, caso eu seja eleito? Eu quero ser o deputado federal também de Tijucas. Ele disse: candidato, nós precisamos de um elevado que consiga desobstruir o centro da nossa cidade. Hoje a cerâmica Porto Belo gera muito emprego e renda, dizia ele para mim. Mas em face disso, nós estamos sufocados. Se nós conseguíssemos construir um elevado, nós íamos desonerar, desobstruir o centro, e a nossa maior empresa que gera riqueza, tributos e renda poderia contratar muito mais funcionários. E outras coisas que eu gostaria de tratar aqui, por exemplo, integrar o transporte coletivo intermunicipal, que no papel já existe, mas na prática ainda não foi realizado. Outra coisa, BR-101, 282, a BR-470, Peter, que agora passa por duplicação, precisam de revitalização. A nossa malha viária não atende às demandas. Precisamos regionalizar essa temática chamada mobilidade. A ANFRE, que é composta de 11 municípios, ela precisa urgentemente de um defensor desse tema em Brasília, porque daqui a pouco nós vamos estar sufocados, não teremos mais crescimento por conta desta demanda. Precisamos de investimento e eu quero estar, com certeza, em Brasília, defendendo e trazendo recursos para a nossa região. Legal, candidato, a nossa região, nosso estado também é belo por natureza, temos ricas praias, lindas praias, enfim. Mas o que fazer para fomentar ainda mais o turismo? O senhor vem de uma cidade, eu questiono aqui sempre os candidatos que vêm de Camboriú, que fala-se muito a respeito do turismo rural de Camboriú, mas é uma coisa que também só está no papel até hoje, nunca evoluiu, nunca cresceu. Como deputado, o que o senhor pode fazer, não só pela cidade onde o senhor mora hoje, mas por toda a nossa região e pelo estado de Santa Catarina? Peter, esse tema turismo, eu digo que o turismo é a maior indústria. O turismo é a maior empresa. A começar a dizer por Camboriú, as riquezas naturais que nós temos em Camboriú, riachos, córregos, lugares dos mais lindos e deslumbrantes. O que nós precisamos? Vou tocar de novo, vontade política, entendeu? A acessibilidade, a divulgação. Nós precisamos de acessibilidade, transporte aéreo, incentivos. Precisamos, Peter, de segurança. Porque o turista de fora, ele está ouvindo notícias que denigrem o nosso turismo. As nossas praias são maravilhosas. Cidade de Camboriú é um polo turístico. Mas quando se fala em vir para cá, o medo toma conta. Não temos hoje um incentivo fiscal para que possa ser desenvolvido o turismo. Outra coisa também que nós precisamos estar tratando em face de turismo é a promoção turística, né? A classe hoteleira, no contexto, precisa rever. Nós vivemos do turismo aqui na nossa região, mas, de certa forma, Peter, eu vejo assim uma certa exploração, uma fome, uma coisa que não combina com tudo que a gente prepara durante todo o ano para que o nosso turista chegue aqui e seja bem recebido.
precisamos urgentemente que a nossa região tome consciência disso, né? Os nossos governantes, gestores públicos, possam promover políticas públicas que levem as nossas cidades turísticas para o Brasil e fora do Brasil. E com isso, Peter, eu vou falar num tema também extremamente importante, nós vamos ter mais emprego, né? Porque, considerando as riquezas que temos em todo o contexto turístico, é um elefante que está adormecido. Se nós hoje tivéssemos essa consciência de divulgar o que nós temos, nós teríamos com certeza mais emprego, renda e um povo mais feliz. Candidato, estamos chegando a 20 minutos de entrevista, temos mais 5. Já passa rápido, né? Eu queria tocar num assunto muito importante que nós estávamos falando lá no início da entrevista. O senhor falou como está difícil hoje fazer política no nosso Brasil e uma coisa a ser combatida é a questão da corrupção. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse tema e o que fazer para estancar de uma vez por todas isso no nosso país. Olha, Peter, que tema extraordinário para a gente conversar nessa manhã em face da exiguidade do tempo. A Organização das Nações Unidas, Peter, aponta que o Brasil perde 200 bilhões por ano com a corrupção. A revista Época divulgou em 2015 que o valor do esquema de corrupção no Brasil, a partir dos partidos políticos, passa de 38 trilhões de reais, ou seja, é mais do que a soma do PIB que as nossas riquezas que produzimos. O Brasil é o primeiro país com a maior carga tributária do mundo e é o 30º país a aplicar o que arrecada. Ô Peter, vou te falar uma coisa, se nós não combatermos esse câncer que está incrustado nas células dos políticos, nós não teremos nos próximos anos dinheiro para investir em nenhuma área. Por quê? Porque os políticos que estão aí, eu acredito que 70% deles serão reeleitos. Entendeu? Por conta de quê? Você sabe que hoje o Fundo Partidário Eleitoral disponibilizou 3 bilhões e 600 milhões de reais que foram rateados entre os políticos para fazer a sua campanha. O que isso representa, na verdade, na prática, Peter? É que esse dinheiro é produto de tributo, impostos que são arrecadados, da luz, do pneu que você compra, o combustível que você abastece o carro, enfim, tudo que se compra é tributado. Esse dinheiro ele tem que ser canalizado para a educação, para a saúde. O que foi feito? Não temos dinheiro para nada, mas dinheiro para socorrer uma campanha milionária dessa existe. Nós do PSL, a partir de Jair Bolsonaro, abrimos mão, Peter, do fundo partidário eleitoral. A nossa campanha é uma campanha pautada pelo convencimento, Peter. Convencimento. Nós não temos dinheiro para dar para as pessoas, nós não temos dinheiro para comprar as pessoas, até porque isso não faz parte dos meus princípios. Então eu digo uma coisa para você, hoje nós precisamos desconstruir isso, entendeu? O Brasil não pode estar socorrendo uma cifra milionária dessa e deixando o nosso povo morrer na fila do SUS, na fila dos hospitais, hospital sem medicamento, enfermaria sem enfermeiro e um descaso total. Eu penso que esse dinheiro precisa voltar para o cofre, para o tesouro, para ser investido em temas como esse. Legal, candidato, estamos nos aproximando dos 25 minutos, por isso até interrompi o senhor com um sinal aqui. Quero deixar 1 minuto e 15 para que o senhor dê as suas considerações finais, fale o seu nome, deixe o seu número e peça o voto para os ouvintes aqui da Conexão e também do portal Clique Camboriú. 1 minuto para o senhor. Peter, inicialmente eu quero agradecer a Rádio 103 por estar aqui abrindo as portas para nós, porque nós não temos tempo de TV e rádio, tá? Também não temos isso. Te agradecer pela gentileza e a forma como você conduziu esse trabalho e dizer a todos os nossos eleitores que eu sou o Júnior Cardoso de Camboriú, meu número é 1707, sou candidato a deputado federal, sou ficha limpa, sou um homem trabalhador e eu tenho um sonho de lutar por você, de buscar para você aquilo que até hoje foi abandonado, a dignidade, o trabalho,
e dizer que estarei à disposição, estarei lutando e trabalhando em Brasília, mas eu preciso do seu voto. E tudo que conversamos aqui, ele terá o seu curso e o seu cumprimento, se você acreditar, tá bom? Júnior Cardoso, 1707, deputado federal. Um abraço, obrigado. 25 minutos cravados aqui a nossa entrevista de hoje com o candidato Júnior Cardoso do PSL. Foi o candidato a ser entrevistado aqui pela Conexão FM e também pelo portal Clique Camboriú. Bom dia, você acabou de acompanhar uma entrevista com Júnior Cardoso, candidato do PSL, candidato a deputado federal. Agora estou com ele aqui nos bastidores da Conexão para uma entrevista exclusiva com ele. Candidato, o senhor também é pastor, né? Eu estava vendo durante a entrevista ali algumas pessoas comentando e perguntando, ele é pastor? E muitas pessoas não sabem. Eu gostaria de saber dessa relação eclesiástica com a política. O que motivou o senhor a entrar na política? Se tem relação ao meio evangélico ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, o senhor quer exercer, quem sabe, uma cidadania um pouco mais além, né? Tentar lutar por algumas causas da família, como o senhor falou. Gostaria de saber se existe alguma relação e qual seria essa relação eclesiástica com a política. Bom, cumprimentar a todos do Clique Camboriú, dizer que eu sou pastor evangélico, eu sou o segundo vice-presidente dos Gideões e da igreja aqui em Camboriú. Dizer que, falando de pastor, que a Bíblia ela está recheada de temas políticos, né? José foi um grande governador, Daniel, Samuel e tantos outros. É bem verdade que eu, como parlamentar, eu vou usar também de meios e mecanismos que, como pastor, eu uso, né? Que é a defesa da família, a defesa dos princípios. É muito claro que eu vou saber distinguir, separar uma coisa da outra, né? Eu não vou fazer lá no parlamento o que eu faço na igreja e não vou fazer na igreja o que eu vou fazer no parlamento. Mas é muito natural que haverá uma conexão, né, por conta da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos com o ministério. Dizer que isso vai ser uma coisa muito tranquila de estar cuidando, mas eu estou na política por convicção, né? Não é um projeto de poder e nem um projeto pessoal, mas eu vejo a necessidade, entendeu? De alguém descer do púlpito também, né? Largar mão um pouco da sua carteira de ministro do Evangelho e labutar, trabalhar por uma causa nobre, não pela politicagem, mas por uma consciência política. O senhor é do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, e o que nós temos visto, principalmente aconteceu desde ontem, aí uma grande movimentação em Santa Catarina de vários políticos de outros partidos agora manifestando apoio ao Bolsonaro e, de repente, agora está todo mundo surfando nessa onda Bolsonaro, né? Com ele que em Santa Catarina tem 40% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor a respeito disso, de outros políticos, se eles estão sendo oportunistas, enfim, qual é a sua opinião? Olha, eu acho isso, de certa forma, constrangedor. E eu vou explicar. Por que que os candidatos que estão usando o nome, a fama, vamos dizer assim, de Jair Bolsonaro para alavancar sua campanha? E por que que não vieram conosco para o PSL? Por conta do fundo partidário eleitoral. Nós temos hoje candidatos a deputado federal com um adesivo enorme no carro, e o seu número não começa com 17. Ele começa com outro número. Ele está usando o nosso candidato e o dinheiro do fundo partidário para fazer a sua campanha. Eu acho isso, gente, desculpa, vergonhoso. Nós fomos para a rua sem dinheiro, sem tempo de TV e rádio, o corpo a corpo, gastando sola de sapato sem um centavo no bolso. Essas pessoas, desculpe, de uma forma covarde, oportunista, estão usando o nome do nosso candidato a presidente da República para dizer que também apoia o Bolsonaro. Por quê? Porque eles não têm voto. Eles precisam de voto. Essa é a verdade. Eles precisam de voto. Tudo que eles têm é dinheiro. Nós não temos dinheiro. Nós temos caráter, ficha limpa, cara lavada, para ir para a rua pedir dinheiro, pedir voto sem dinheiro. E dizer, sim, que o nosso candidato é Jair Bolsonaro. E mais uma coisa, aproveitando aqui. Todo candidato
que disser para você que está com o Bolsonaro e não começa com 17 é mentira, gente. Tá? Nós precisamos desmistificar isso aí e desconstruir esse negócio em cima da hora. Essa semana será a semana da mentira por parte deles. Vão dizer, eu apoio o Bolsonaro, tem candidato com camiseta do Bolsonaro, fazendo perfurados, grandes adesivos, plotando seus carros, dizendo, eu sou Bolsonaro, mas o candidato dele está na Lava Jato. E de um lado, enquanto uns tentam surfar na onda do Bolsonaro, e como o senhor disse, talvez mentindo para se beneficiar, do outro lado, há uma grande imprensa que tá judiando, né? Tá massacrando o candidato. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esse massacre que o Bolsonaro está recebendo da grande imprensa nos últimos dias. Pessoal, é vergonhoso publicar uma pesquisa que nós vimos aqui há 2 dias, na maior rede de comunicação desse país, dizendo que Jair Bolsonaro está com 29%. Eu estou andando por toda Santa Catarina, visitando as pessoas, e há um apelo popular. As pessoas querem Bolsonaro. Eu não vejo voto para outro candidato. E aí eles vão para a televisão dizer que Jair Bolsonaro está praticamente empatado com o segundo colocado. Gente, nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Jair Messias Bolsonaro, 17, será o próximo presidente da República. E repito, não acredite em candidato que diga que está com Bolsonaro e a sua legenda não começa com 17. É mentira. 17 é PSL e o meu número é 1707. Júnior Cardoso, candidato a deputado federal. Eu gostaria de deixar esse último momento para o senhor convencer as pessoas que estão nos assistindo a votar no senhor e deixar o seu número também. Bom, inicialmente agradecer ao portal Clique Camboriú, dizer que é um prazer estar participando desse pleito eleitoral, com a alma pura, lavada, com as mãos limpas, com a alegria de entrar na casa das pessoas, andar pelas ruas, avenidas, pelas vielas da vida e dizer com coração e o peito grande, eu sou candidato a deputado federal e o meu candidato a presidente da República é o Bolsonaro 17. Eu posso colocar uma camisa com a foto dele porque eu sou Bolsonaro. Dizer a você que eu preciso do seu voto. No dia 7 de outubro, vá à urna, não vote em branco, não anule o seu voto. Digite 1707. 1707. Júnior Cardoso, candidato a deputado federal, por mais saúde, infraestrutura, segurança pública, educação e outros temas que seremos grandes combatentes em Brasília. Um abraço a todos, até o dia 7 de outubro, 1707. Júnior Cardoso, vale a pena acreditar. Obrigado, candidato. E aqui nós finalizamos essa maratona de entrevistas que nós tivemos durante as últimas 4 semanas. O Júnior Cardoso, o último entrevistado. Foram 4 semanas aí de entrevista que nós entrevistamos e demos oportunidade a quase todos os candidatos aqui da região, de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Itajaí. Alguns não compareceram, furaram o compromisso da entrevista, mas nós demos oportunidade a todos os candidatos da região. Agora fica com você. Você escolhe, você avalia os candidatos, vê quem tem a melhor proposta. Você pode aí verificar no arquivo das entrevistas, nos vídeos na nossa página, assistir todas as entrevistas e escolha o seu candidato. Esse é um momento agora crucial, é um momento decisivo, é o futuro do Brasil, é o futuro de Santa Catarina e agora é você quem decide. Não se deixe levar apenas pelo marketing eleitoral, não se deixe levar apenas aí pelas campanhas com muito dinheiro. Avalie a proposta, avalie cada candidato. Agora, esse poder está nas suas mãos. Eu quero agradecer a sua companhia, sua audiência, e no dia 7 de outubro nós estaremos fazendo uma entrevista não, nós estaremos fazendo a cobertura das eleições, a apuração dos votos, estaremos fazendo uma live na nossa página, então continue conosco, continue acompanhando a cobertura das eleições 2018 no Clique Camboriú. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no dia 7 de outubro.